Bom dia de novo. Pessoal, na aula passada nós vemos o que são substâncias puras, o que são substâncias, o que são misturas. Falamos sobre substância simples, substância composta, falamos sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos voltar desse ponto, tá, de misturas homogêneas e heterogêneas e falar um pouco sobre o que são reações químicas, transformações químicas que estão aqui dentro desse assunto também. Falar um pouco como separar misturas, tá? Dois materiais que são misturas, que estão juntos, como a gente separa isso, beleza? E falar um pouquinho sobre outro assunto, que são as propriedades específicas da matéria. Vamos lá? Toda a aula passada nós vimos que as misturas homogêneas são aquelas que possuem apenas uma fase. Você não consegue diferenciá-las, né? Por exemplo, como água e o sal. Você não consegue diferenciar visualmente se estiver bem misturado o que é água e o que é sal. Agora, se você misturar água e óleo, você consegue ver, consegue perceber que se trata de duas substâncias distintas. Então, nós chamamos isso de mistura heterogênea, que é quando você tem mais de uma fase, perfeito? Uma fase, duas fases, tá bom? E galera, quando a gente fala de água mais sal, por exemplo, o que seria água mais sal? São a junção de duas substâncias. Você tem aqui o NaCl, o átomo de sódio mais o átomo de cloro, juntando com um átomo de oxigênio mais dois átomos aqui de hidrogênio. E as misturas, elas são compostas de substâncias. Mas como é que essas substâncias elas se misturam e formam esses compostos? Ou como é que as substâncias são formadas? Essas substâncias elas são formadas por meio de transformações químicas, que são as reações químicas. E aqui é um exemplo de uma reação química, pessoal. O que é reação química? É quando duas substâncias elas interagem, formando aí os seus produtos. E, por exemplo, nós temos os reagentes e temos os produtos. Então, o que seria uma reação química? Quando dois reagentes interagem, e aí nessa reação geralmente tem liberação de energia e, como consequência, você tem a liberação dos produtos. Um exemplo de reação química, pessoal, é a queima do álcool. Você tem aqui o álcool, essa molécula aqui, que é o C2H4O, que é o etanol, mais oxigênio. Então você tem álcool mais oxigênio e você queima o álcool. O que acontece? Quando você queima o álcool, esse álcool ele vai interagir com o oxigênio. E o que vai acontecer? Vai liberar gás carbônico e água. Perfeito? Então, esse é um exemplo de reação química, onde você tem duas substâncias que interagem e depois elas vão formar outras duas substâncias. Perfeito? Ou somente uma substância, depende de cada reação química. Mas é quando uma substância reage com outra, gerando uma terceira substância ou uma quarta substância diferente das substâncias iniciais. Por isso nós chamamos esses aqui de reagentes e esses aqui de produtos. Os produtos geralmente são diferentes dos reagentes. Perfeito? Então esse é um exemplo de reação química. E aí é por meio das reações químicas que você gera, que você tem as substâncias. E essas substâncias, elas podem ser simples ou compostas, e elas podem aí compor as misturas. Perfeito? Galera, vamos falar um pouquinho agora sobre as misturas. Nós vimos que existem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Mas, professor, como é que a gente faz para, sei lá, separar duas misturas? Ou para separar uma mistura? Nós temos vários métodos, pessoal, para separar misturas. O primeiro método é a catação. Catação, o próprio nome diz, você vai catar. Lá, você tem duas coisas sólidas misturadas. Pensa lá, você todo dia, sua mãe todo dia deve catar feijão para fazer. Então, ela vai separar ali aqueles que são feijão daqueles que não são feijão. Então, isso é um tipo de separação de misturas. Nós chamamos isso de catação. Temos a levigação, que é quando você utiliza a água. E aí, geralmente, para você separar dois sólidos que têm densidades diferentes. E aí, o que é mais denso, geralmente ele fica retido, enquanto o que é mais menos denso, ele consegue aí ser levado pela água. Perfeito? Nós chamamos isso de levigação. Muito utilizado pelos garimpeiros. Ventilação é quando você utiliza um ventilador de alta velocidade para você também
levar aqueles materiais, aquelas substâncias, aquelas misturas que são mais leves, digamos assim. Isso é muito utilizado, pessoal, para, por exemplo, tirar casca de arroz. O arroz ele não é daquele jeitinho, tá? A gente compra no supermercado, branquinho, na verdade ele vem numa casca, tem até outras cores. E aí você retira essa casquinha utilizando a ventilação. Flotação, pessoal. Flotação é um tipo de separação em que você também usa a água para separar dois sólidos ou um sólido e um líquido. E aí, pela diferença de densidade, você consegue reter o mais denso ou o menos denso, e aí você consegue separar esses dois materiais. Dissolução fracionada é quando você usa a água, por exemplo, para dissolver algum dos sólidos. Sei lá, pensa que a areia está misturada com sal. E você quer separar essa areia. Como é que você faria? Você pega a água e mistura com essa areia. Por quê? A areia não vai se misturar bem com a água, entretanto, o sal vai se misturar bem com essa água, então você consegue retirar o sal, tá bom? A separação magnética funciona quando você tem uma das misturas, das substâncias, ela é magnética, então você pega um ímã e puxa, é basicamente isso que faz. Decantação, galera, você tem, por exemplo, dois líquidos, e você quer separá-los, sei lá, água e óleo. O que você faz? Eles têm densidades diferentes. Você coloca uma torneirinha embaixo e aí você abre essa torneirinha. O líquido que estiver embaixo vai sair primeiro. E aí quando começar a sair o outro líquido, você fecha. Decantação. Centrifugação, pessoal, é quando você utiliza uma centrífuga, como se fosse uma máquina de lavar, que vai ficar girando. E nessa velocidade, aquelas substâncias que tiverem também densidade diferente, elas vão se separar. Isso é muito utilizado para exame de sangue, porque aí você consegue separar os componentes do sangue através desse processo. Filtração simples, pessoal, como vocês já conhecem, como os filtros funcionam, é quando você utiliza um tipo de filtro que vai reter o sólido, deixa o líquido passar, aquilo que é sólido fica. Perfeito? E filtração a vácuo, o mesmo processo da filtração simples, só que não vai ter presença de ar. Tá bom? E galera, para fechar a aula de hoje, nós vamos falar sobre as propriedades específicas da matéria. Eu mandei para vocês no período de acolhimento, eu mandei para vocês um material que era sobre as propriedades gerais da matéria, que é a massa e o volume, por exemplo. Galera, a temperatura também é uma propriedade geral, mas, pessoal, as propriedades específicas da matéria são aquelas propriedades que permitem que você consiga diferenciar os materiais. É por meio dessas propriedades que você sabe diferenciar o que é uma madeira, o que é um aço, o que é um plástico. Então, são por essas propriedades específicas. Eu vou apresentar 3 propriedades específicas para vocês. A primeira é a densidade. O que é a densidade? A densidade é a razão entre a massa e o volume. Ou seja, você pega a massa, divide pelo volume e você tem a densidade, que é essa interação, essa razão entre massa e volume. Professor, mas para que serve densidade? Você consegue ver se um produto flutua ou não na água, e etc. e tal. Tá? Pessoal, outra coisa também é o ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura necessária para o sólido se tornar líquido. Percebam que cada substância aqui tem a sua temperatura de fusão, seu ponto de fusão. Cada substância aqui também tem a sua densidade. Por quê? Porque essas coisas são específicas. São específicas, cada um tem o seu. Ponto de ebulição é a temperatura necessária para tornar um líquido em gás. Então, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo. O ácido acético, vinagre, ele líquido tem a densidade de mais ou menos 1, tá? 1,04. Ponto de fusão, você precisa ir de 16 graus para que ele deixe de ser sólido e se torne líquido. E você precisa ir... O ácido acético ele compõe o vinagre, tá, pessoal? E você precisa então de 16 graus,6 para que ele deixe de ser sólido e se torne líquido. E você tem o ponto de ebulição para você tornar esse ácido acético em gás
de 118 graus Celsius. Então isso aqui explica bem quem é essa substância, beleza? É bem diferente, por exemplo, da amônia. A amônia tem a densidade de 0,57, tem ponto de fusão, ou seja, você precisa de menos 78 graus para que ela seja líquida, e você precisa de menos 33 graus para que ela seja gasosa, perfeito? Então, essas propriedades você consegue diferenciar substâncias utilizando elas, tá bom? Galera, é isso, a aula. Qualquer dúvida, vocês utilizem o mural, podem comentar também no YouTube, perfeito? E acho que o carro da mamãe aqui passou durante o vídeo, infelizmente, né? Acontece. É isso, até mais, tchau, tchau.